Me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e do que os buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando
e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Irei agora fazer uma oração de introdução da nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Eu irei agora fazer uma oração para que o Senhor Deus e o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo.
Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Não se escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Gideão e Davi. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Gratidão pela presença. Vamos fazer agora mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações de salmos das Escrituras Sagradas. A oração é a oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate junto conosco, em um só espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho hoje de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. O sorteio do livro. O livro é Judas, um capítulo. Judas. Livro de Judas contém 25 versículos. Exemplos da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrai-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, do 1º ao 4º versículo. Finalmente, irmão, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Então, sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo, do 1º ao 4º versículo. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. O livro é 3 João, 1 capítulo. Terceira João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Terceira. Contém 15 versículos, o livro de 3 João, que diz assim: O bom exemplo de Gaio, do 5º ao 8º versículo. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faz mesmo quando não estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro é Eclesiastes, 12 capítulo. Capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos. A submissão diante do rei, do 1º ao 4º versículo. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas?
A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito ao Senhor Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te abstines em coisa má, porque ele faz o que é bem, o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. O que lhe dirá que fazes? Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos sortear aqui a oferta. A oferta é de número 10. Oferta de número 10. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 10. Em nossa 10ª oferta, nós estamos afirmando que o título de cristão é um título pagão, que não te traz proteção nem autoridade espirituais nenhuma. Muito pelo contrário, te faz não conquistar nada. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que você pode ter esse título de cristão e que ele te beneficia de alguma forma espiritualmente, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. O sorteio do livro. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 35 do livro de Êxodo. Capítulo 35 do livro de Êxodo contém 35 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalha morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Sorteio do livro. O livro é Jó, 42 capítulos.
Sorteio do capítulo do livro de Jó. O capítulo é o capítulo 29 do livro de Jó. Capítulo 29 do livro de Jó contém 25 versículos. Jó lembra-se do primeiro estado feliz, do primeiro ao quarto versículo. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que o Senhor Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade do Senhor Deus estava sobre a minha tenda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. O livro é livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. O capítulo é o capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós contém 17 versículos. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Do primeiro ao quarto versículo. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois das findas das ceias do rei. Tendo eles comido de tudo, a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, que por ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá disso, Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Aqui. 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. O capítulo do livro de Zacarias é capítulo 4 do livro de Zacarias. Capítulo 4 contém 14 versículos. A quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Do primeiro ao quarto versículo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado no seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma prata para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. O livro é Josué, 24 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Josué. O capítulo é o capítulo 23 do livro de Josué.
capítulo 23 do livro de Josué, contém 16 versículos. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhe: já sou velho, entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao Mar Grande, para o pôr do sol. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de licença física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 31. Oferta de número 31. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nesta live. Oferta de número 31. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo, que eles recebem do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos ou que não é necessário ter eles. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis, seguidores ou inscritos, membros, ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundância. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí, mentalize aí um número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade, mentaliza o número aí de 1 a 20. O livro é Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo é o capítulo de número 1 do livro de Gálatas, que diz assim, que contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas, do 6º ao 9º versículo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter
o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. O capítulo é o capítulo 18 do livro de 2 Reis. Capítulo 18 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. O reinado de Ezequias de Judá, do 1º ao 4º versículo. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolos. E fez um pedaço à serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Ruth, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Ruth. O capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz casa com Ruth, do 1º ao 4º versículo. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas e tem para venda. Resolvi, pois, informar-te que e disserte de compra a tua presença, desde que estão sentados aqui e na de meu povo. E se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Vamos a mais um livro. O livro é Provérbios, 31 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 21 do livro de Provérbios. Capítulo 21 do livro de Provérbios contém 31 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável do Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Mateus, 28 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 1 do livro de Mateus. Contém 25 versículos. O nascimento do Senhor Jesus o Cristo, do 18 ao 21, ao 21º versículo. Ora, o nascimento do Senhor Jesus o Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com Josué, sem que tivesse ambos coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. A oferta de número 20. Oferta de número 20. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 20. Examine Mateus 25, 31 a 46, 1 João 3, 17 a 19 e 1 Coríntios 11. O Senhor Jesus o Cristo e seus apóstolos afirmaram que os líderes nos ministérios e igreja do Senhor Jesus têm que imitar eles, o Senhor Jesus e os apóstolos deles. Muita atenção, eles tinham alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança. E com esses 4 alimentos, todos vão amar e ser amados. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e receba 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da Tua Santa Palavra, nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. O capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, do 1º ao 4º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si
mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, seu Senhor Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-o para o juízo. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém, do 1º ao 4º versículo. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente ao Senhor Deus, mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um ao seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Obadias contém 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom, do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te removeres como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Tiago, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos. Como obter a sabedoria, do 5º ao 8º versículo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça ao Senhor Deus, que todos dá liberalmente e nada lhe improperá, e se lhes há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará ao Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, instante em todos os seus caminhos. Vamos ao último livro. O livro é o livro de Números, 36 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 5 do livro de Números. Capítulo 5 do livro de Números. Contém 31 versículos. A lei da restituição, do 5º ao 8º versículo. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda fórmula, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas desse segmento de fé de forma errada. A quarta fórmula é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Dá para sortear, mandar? Vamos ao sorteio agora de mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 13. E sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual religioso ou sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa da salvação, nem a vida eterna livre e nem qualquer conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois, o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, uma dessas nossas afirmações vai receber uma oferta de R$2 milhões em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos números, dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 35. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jó, capítulo 29. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Josué, capítulo 23. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1.
Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 21. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Números, capítulo 5. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Gratidão. Vamos agora para as nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber as orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na igreja, @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na igreja, @IG 1318 37 300. E até às 1h12 da madrugada, na igreja, @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e as outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, vestir, dormir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinando nas escrituras sagradas.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Gratidão pela presença de todos. Obrigado a cada um de vocês que ficou comigo até agora na live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir, se inscrever em nossas igrejas virtuais, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.